Boa noite a todos. Esta é mais uma APROCIM, realizada pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Carlos Menezes, né? APROCIM, que é uma técnica energética grupal, ok? E falando um pouco mais sobre a APROCIM, técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, que você pode participar conosco nessa prática de exteriorização de energias, de ajudar outras pessoas, outros grupos. Como é que você pode participar conosco, né? Temos aqui nosso QR Code, que você vai dar pause, e aí você vai, com a sua câmera, acessar a nossa lojinha virtual. Evolua App. Nunca foi tão fácil evoluir, né? Onde você vai poder comprar nossos livros, nossos cursos. Temos quase 40 cursos sobre Conscienciologia. E você vai fazer 2 cursos: Introdução à Conscienciologia e Reorganizações Extrafísica. E aí você vai poder participar nas segundas-feiras, na prática da APROCIM, né? E ser um aproximador. Aproximador é o termo dado para quem participa nas segundas-feiras desse trabalho energético, tá? Nós temos uma frase do dia nas segundas-feiras que se chama, essa frase de hoje é: com relação à APROCIM, o conceito de universalismo combina diversos aspectos. Por exemplo, toda consciência intrafísica ou extrafísica tem direito a ser assistida sem distinção, né? Que foi tirado do livro Assistência Energética Planetária, este livro, né? Que foi escrito pelos aproximadores. Eu também participei da escrita deste livro, tá? Ok. Nós estamos na fase 6, ou seja, na fase de relatos. A APROCIM começa às 18h50 e vai até às 20h05. Eu estou remotamente, mas tem um grupo que está em Jundiaí, São Paulo, né, fazendo a APROCIM lá também. O que ocorre? Depois que acontece a APROCIM até a quinta fase, a sexta fase, nos reunimos em videoconferência e falamos se houve sincronicidades, fenômenos de projeção, clarividência, clareaudiência e tantos outros, né? Eu deixei de citar, cadê? Aqui. A APROCIM, com este livro de assistência energética planetária, você pode, junto ao seu grupo, sua denominação, sua religião, seus amigos, formar também um grupo de trabalho em um dia da semana, uma noite, um final de semana, e seguindo aqui o nosso roteiro e tal, ou você pode fazer alguma adaptação, você pode criar uma APROCIM também, né? Para ajudar outras pessoas, poder emitir energias reorganizadoras, né? Lembrando que basta fazer 2 cursos para você trabalhar conosco, mas você pode comprar o livro e aplicar no seu grupo, com o seu pessoal, tá bom? Nós vamos aguardar um pouquinho, o pessoal de Jundiaí vai fazer os relatos primeiro, vão entrar na videoconferência, só o segundo. Ok, nesse momento nós vamos dar continuidade no nosso pessoal em Jundiaí, São Paulo, vão fazer seus relatos primeiro e depois nós que estamos remotamente. Tânia, pode assumir daí? Ok, boa Boa noite a todos. noite. Fiz uma ótima preparação, embora aqui a gente já tenha um ambiente bem preparado, então facilita bastante. No início eu senti, né, antes de aplicar o arco no Walter, eu senti o acoplamento com o amparador, que me trouxe bastante energia, boas energias. Aplicando o arco, eu senti um fluxo entrando pelo coronário do Walter, primeiro por dentro. Ele foi até os pés, depois subiu, circulou por dentro e por fora. E eu senti uma grande massa de energia ectoplásmica, né, ao redor do Walter ali. E essa energia foi o que ajudou bastante, né, ali no acoplamento e na aplicação do arco também. Recebendo o arco, recebi uma energia calma, serena, me proporcionou uma grande acalmia e compensação energética. O pilar, ele no centro, ele girava vagarosamente, emanando energia para todo o aproximário. Coloquei os assistidos ao centro
e um por um de cada aproximador no centro também do aproximário, ali na hora do pilar. Na central das energias, eu achei interessante porque todos receberam, tanto os conscientes, consciexes, os assistidos, os aproximadores, recebemos banhos energéticos, muitos banhos. Na fraternidade, eu percebi o acoplamento com a amparadora Serena, o qual me proporcionou mais acalmia ainda, bastante serenidade. Nos da verdade, eu sempre peço que continuem vindo à tona todas as verdades e junto com ela também que haja justiça, principalmente para os nossos amigos, os brasileiros que estão lá presos ainda, sem ter feito qualquer coisa de mal. No quadrante, eu exteriorizei energia para o meu quadrante América do Sul, em especial ao Brasil, ao nosso cenário político, para tudo isso que anda acontecendo, para que isso melhore, né? Que os amparadores, que a serenosfera, os evoluciólogos estejam presentes, né? E que a gente tenha também, que eles nos dê paciência, nos dê serenidade, compaixão, amor ao próximo, que a gente continue com isso aí para ajudar em todo o processo. Eu percebi bastante também aquele vulcão na Islândia, me veio forte que ele estava atingindo, né, lá a Vila dos Pescadores, já tinha atingido várias casas, e que eu pedi acalmia, né, que essa fúria se acalmasse e voltasse tudo ao normal. Percebi, assim, muitas vozes, bastante gente falando, gente gritando, gente pedindo por socorro, enfim, era assim, muito barulho, muita coisa, e eu fiquei só na exteriorização para eu não entrar nessa energia. E pedi também para os países em conflito, em guerra, para que haja paz e amor e fraternismo, né, entre todos. E fiquei assim até o final, fiz uma boa desassim, e agradeço a todos aí pela energia, uma boa semana e boa noite. Olá, boa noite a todos. Então, a preparação foi bem tranquila, o campo estava bem otimizado, já pude perceber a presença da Equipex para a assistência de hoje. E recebendo o arco voltaico da Tânia, eu senti uma energia bastante forte, pacífica, penetrando pelo meu lado direito, envolvendo toda a minha para-cabeça e descendo por todo o meu sono. Uma energia muito fraterna. E aplicando na Tânia, eu senti também um fluxo grande de energia que penetrava no coronário dela e disseminando por todo o seu holossoma. Um padrão de energia do amparador bastante fraterno também, e uma energia bastante assistencial. Tanto recebendo como aplicando, eu me senti muitíssimo bem. Já na fase 3, eu descoincidi bastante, um volume grande de energia descoincidida pelo lado esquerdo, conectando os aproximadores intra e extrafísicos. Senti o pilar girando e na fase seguinte percebi a UFIEX grupal acolhendo as consciex que estavam sendo resgatadas e também acolhendo os pedidos de assistência da noite. Eu permaneci descoincidido e durante todas as outras fases exteriorizei bastante energia para minha oficina, que é a área da saúde, e para o quadrante holopensênico, que é a América do Sul, principalmente para o Brasil. Fiz uma excelente desassimilação, estou bem agradecido e desejo a todos aí uma ótima semana. Uma boa noite.
Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo, muito agradável. No arco voltaico com o voltar, primeiro eu apliquei e senti muita energia, tanto aplicando quanto estou recebendo dela. Eu achei que o pilar se formou bem rapidinho e as outras fases só exteriorizei. Estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu me conectei rapidamente aqui com o aproximar, né, as energias sempre já formadas aqui, né, e me vieram os assistidos da noite, em especial uma pessoa que a Zaide colocou para receber assistência, né, e me veio uma frase no ouvido aqui, que o problema da pessoa é uma descompensação diabética, franca. É. E na fase 2, recebendo o arco da Berê, eu senti, assim, aqueceu muito meu frontal e eu senti energia muito fraterna, mas assim, muito quente mesmo. A energia entrava pelo meu frontal e o meu rosto parecia que estava deformando, estava inchando, e eu não sei definir, muito quente, mas a sensação que eu tenho é que era uma consciência que estava acoplada aqui no meu campo. Aplicando, eu comecei a ver a diminuir em torno da cabeça dela, né? E eu senti a presença do amparador do meu lado esquerdo, e as energias ficaram muito quentes. Mais uma vez, né? Essa sensação de descoincidência, de acoplamento com uma consciência e de bastante bem-estar. Na fase 3 eu me descoincidi bastante, tentei pensar nos assistidos da noite, trazê-los, mas eu me descoincidi. Na fase 4, na OFIEX, começaram a aparecer muitas pessoas na minha tela, né? Mas o interessante é que eram todas orientais, todas de olhos puxados, eu fui descoincidindo durante as conexões, e a partir da central das energias, é como se eu tivesse saído do corpo e eu estava atrás da minha cadeira. E eu senti a energia saindo do meu corpo, mas eu não estava dentro dele. Eu ouvi uma tosse aqui, eu reencaixei de novo no corpo e depois descoincidi novamente. Na fase 5, o tempo me pareceu bastante longo, né? Mas eu iniciei exteriorizando energias ao planeta e eu tive muitos bocejos, até metade mais ou menos da fase 5, e comecei a lacrimejar bastante também. Começaram a aparecer espiral energética na frente do meu frontal, e elas eram variáveis entre cor branca e amarela, ficavam fazendo círculos assim. Voltaram a aparecer os rostos de pessoas orientais. Mas eu terminei muito bem, tive um pouco de diurese, mas estou me sentindo muito bem. Obrigada a todos, uma boa semana a todos. Oi, boa noite a todos. Na fase 1, percebi que o campo estava tranquilo, o EV foi fácil, e nessa fase eu mentalizei os pedidos de assistência. Aplicando o arco na Cris, eu me senti fora do chão. A energia era forte e suave ao mesmo tempo, senti muita gratidão e carinho durante toda a aplicação. Aplicando na Zaide, mentalmente eu recebi a orientação para aplicar energias de cura, e me veio à mente amparadores extraterrestres, principalmente os arcturianos. Recebendo da Cris, eu tive uma sensação de paz muito grande, houve ampliação do coronário, e nessa aplicação eu percebi que foi colocado um capacete extrafísico na minha para a cabeça, que ficou até o momento da desafio no final da atividade. O pilar formou-se bem lentamente, de maneira suave. Eu fui me
conectando aos amparadores extrafísicos, e nesse momento eu vi o Roberto no campo, e depois a Luzilene, o que me deixou muito feliz, muito alegre. Mentalizei os pedidos de assistência e coloquei no centro do campo. Nas conexões eu apaguei completamente. No bolsão, a parapercepção do capacete ficou mais evidente por conta da pressão que eu sentia na cabeça e da descoincidência que eu fiquei o tempo todo. No final, na Desassim, eu percebia o desacoplamento desse capacete, a Desassim foi muito boa. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu percebi também o campo bem formado, com tons de violeta e azul brilhante. No arco com a Virgínia, eu recebi um sentimento de muito fraternismo. Ao exteriorizar, eu percebi que o campo dela se expandiu bastante. E depois de um tempinho, eu tive a recomendação de afastar um pouco as mãos. Então, eu afastei, né? Não fiquei tão próxima, afastei um pouco mais. Na fase 3, eu percebi o pilar no campo azul e vieram os assistidos. Na fase 4, que me chamou a atenção foi a central extrafísica da fraternidade, que eu percebi um perfume muito suave e doce. Na fase 5, muita exteriorização para o sim, para o planeta, para os conflitos. Eu tive também muitos bocejos que já começaram na serenosfera e também ficaram quase que até metade do bolsão. Bocejo, lacrimejamento, a Sil teve isso também, né? Os assistidos apareceram novamente e eu tive a impressão de que todas as etapas para mim demoraram bastante tempo, mas não que tenha sido desconfortável, apenas eu tinha a sensação de que estava durando mais do que o normal. É isso, ótima semana para vocês e tudo de bom. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço, muita gratidão por estar aqui. Cheguei mais cedo hoje, deu para ficar bastante tempo fazendo EV. E incrível, eu tive, na hora da aplicação do arco, tive muita dor de garganta, mas muita dor. Eu acho que os amparadores realmente mexeu na minha garganta. Mas aí nas fases, quando se formou o campo, principalmente do pilar, eu pus todos os pedidos da noite, pensei em todos, e também tive nas fases de conexão, eu apaguei total, não consegui ficar nem um minuto, não ouvi nenhum. Na quinta também eu continuei, eu vinha e voltava, mas mesmo assim eu fiz meus pedidos, né, para que o Brasil seja melhor, que as pessoas que sofrem, que hoje é o dia do descobrimento do Brasil, né, que as pessoas que sofrem tanto com falta de as coisas, com assédio sexual, mora naquelas palafitas, coisa muito terrível, com tantas desgraças que está acontecendo, né, mortes, assaltos, pedir para todos que o Brasil é um país tão maravilhoso, um país cheio de vitalidade, cheio de tudo que nós precisamos ter. A gente vai para a Europa e vê lá que eles têm o que nós não temos aqui, mas aqui é bem maravilhoso, que a gente precisava melhorar. E aí eu pedi também para os meus... para a Europa ao todo, terremoto, enfim, para todos, para esses que estão dessomando na guerra, que sejam encaminhados. E estou muito bem, obrigada, mas hoje foi mais apagão do que outra coisa. E obrigada, boa noite e boa semana. Oi, Carlos, por aqui a gente terminou. Tá ok, então. Obrigado aos nossa equipe em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade aqui. Quem chegou logo no início foi a Destela. Querida, você pode fazer seus relatos. Olá, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos.
Eu estava falando com o Carlos que hoje, interessantemente, a primeira fase para mim foi um pouquinho conturbada, mas depois melhorou significativamente. Na fase 2, eu sentia, assim, eu sentia a energia fluindo em ondas e o meu chakra frontal ficou bastante ativo. Já na terceira fase, eu percebia como se a energia, como se eu tivesse assim, flutuando, né? Como se eu estivesse na água, flutuando, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu estava mais descoincidida do que qualquer outra coisa. A fase 4 também, eu penso que eu estava descoincidida, eu sentia um leve formigamento nos meus pés. A fase 5, eu estava lacrimejando, tive muito lacrimejamento, e tive, assim, via algumas pessoas numa ilha que pareciam assustadas, não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Aí continuei a exteriorização de energia. Eu também tive a impressão que parece assim que as fases estavam longas hoje. Não de maneira negativa, mas também essa sensação de que parecia que estavam mais longas. A Diz assim foi tranquila e de resto tá tudo bem. Obrigada, boa semana a todos. Ah, tá joia. Obrigado, Adestela, sempre participando conosco. Ah, quem fez o arco com a Adestela foi a Vali. Vali, pode trazer seus relatos. Sim, boa noite a todos. Na fase 1, fiz uma boa preparação, fiz a mobilização básica das energias e senti, assim, bastante tranquilidade. Na fase 2, a trocar, né, o arco, eu senti minhas mãos, elas pulsavam, assim, suavemente, e eu percebi uma luz dourada banhando a cabeça da Adestela. E ao receber, eu senti a energia penetrar também pela minha cabeça, mas assim, na têmpora do lado direito. E eu logo me descoincidi. Aí eu entrei assim para a fase 3, eu nem escutei, e aí eu só voltei na fase 4, eu escutei a chamada de algumas centrais, porém, de novo, eu me descoincidi, entrei assim na fase 5, sem também ter escutado a chamada da fase 5, e eu percebi, assim, que às vezes eu ia, voltava, né, muita descoincidência, e aí eu ia mentalizando, assim, os pedidos, a minha oficina, exteriorizando energia, mas eu estava, assim, bastante desconhecida mesmo. Mas acabei bem, estou bem, e desejo uma boa semana para todos. E obrigada pela participação. Obrigado, Vali. Boa semana para você também. A Rosane, pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite. Fase 1, preparação, bem tranquilo, encontrei o campo já formado e tive uma conexão fácil com os amparadores, né? Isso é uma evolução para mim, essa conexão já na fase 1. Na fase 2, com relação ao arco voltaico, que eu apliquei na Tânia Bost, né? Porque acho que tem duas Tânias que o professor Walter também teve uma aplicação numa outra colega chamada Tânia, não sei. Quando eu comecei a aplicação nela, geralmente, assim, quando eu não conheço a pessoa, né, eu imagino a pessoa, né, e engraçado que estava sentado na cadeira um senhor calvo, né, e com os cabelos grisalhos e uma roupa branca, ficou todo o tempo ali recebendo, né, a exteriorização, o arco voltaico. Com relação à formação do pilar, eu vi uma forma afunilada, ele girava lentamente e as cores eram muito bonitas, assim, porque elas pareciam um céu azul com nuvens em forma de funil.
Com relação às conexões, fase 4 eu não tive muitas parapercepções, exteriorizei muita energia, mas eu vi muitos animais, né? Eu vi tigres e vi ursos, né? Com relação ao trabalho energético para-urbanológico, na fase 5, eu já tinha notado antes, acho que a colega Silvia também teve essa parapercepção, né? Ela parece-me que ela teve a parapercepção de concierges amparadoras chinesas, né? Mas eu vi também um grande número, né? De chineses, japoneses e também hindus, indianos. E parece-me que o trabalho todo estava sendo coordenado por um indiano. E tinham também outras concierges amparadoras, né, que estavam juntamente naquele bolsão energético, mas como se estivesse observando algumas coisas. Foi essa a percepção que eu tive. Dentro da fase 5 também, eu tive muitas mioclonias, a visão de uma criança vestida de marinheiro, né? E na fase 5 sempre, como é um trabalho para-urbanológico, eu simplesmente exteriorizo as energias e sem o objetivo de de ir para algum quadrante, até porque eu não tenho, né? Eu faço isso, a minha intenção é para todos aqueles que estão e necessitam, e também para mim é assim, né? Então, assim, vão passando, assim, as concierges, só que eu não consigo ter muita para-percepção do rosto delas, né? Às vezes consigo, mas a grande maioria passa rapidamente, assim, eu não consigo nenhuma clarividência. Aí depois me chamou a atenção neste campo também, nesta fase, uma senhora idosa, né? E ela tinha as mãos em forma de conchinha, né? Como se estivesse recebendo, né? As minhas energias que eu exteriorizava para ela pelos palmochakras, né? Muito, muito bonitinha ela, assim, a energia, assim, eu gostei muito dela, simpática, assim, e ela sabendo o que estava acontecendo, né? Então, parecia-me que ela estava lúcida, né? Aí fiz uma boa diz assim, e, e é isso, tá? Boa semana para vocês, tá? Foi um excelente trabalho, muito obrigada novamente. Obrigado pela participação, Rosane. Uma boa semana para vocês, melhores energias. O G pode trazer seus relatos agora. Boa noite a todos. Tudo Boa bem? noite. É, Bom, eu consegui hoje chegar um pouco mais cedo e fazer uma preparação. Na fase 1, um pouco de dificuldade para fazer a circulação, mas o EV veio forte e quando eu comecei a fazer a esterilização já terminou a fase. Recebendo da Márcia, senti uma energia suave. E ao aplicar, eu senti uma forte diurese, tanto é que não consegui nem aguardar o término do arco voltaico. Interessante que na Procin nunca tinha passado por essa experiência. Eu até achava interessante quando as outras pessoas relatavam. É, no Pilar, eu demorei a ter uma percepção da energia, mas depois eu senti nitidamente a energia circulando e alguns diálogos e mioclonia no braço direito. Essa fase demorou a passar. Na fraternidade, a gente tem uma energia por toda a região do peito e vários diálogos, aliás, como em várias outras fases, muitos diálogos. É, nos evoluciólogos, foi interessante, foi se achegando uma energia e foi por toda a região da cabeça, inicialmente ombros, mas depois cabeça, e principalmente pelas laterais, né, nos ouvidos. E eu acabei instalando o EV espontaneamente.
No bolsão, já de cara veio a imagem de uma placa de carro, daquelas cinza e preta, mas apenas com o número 1950. Quando eu começava a exteriorizar para os assistidos, várias vezes eh, eu senti a energia que estava sendo doada. E isso ficou bem nítido para mim. Depois, depois de várias aproximes, né? Essa foi a primeira que eu acompanhei lucidamente de ponta a ponta, sem me desligar em momento algum. E no Desassim, eu ouvi nitidamente as palavras 7.7 na escala Richter. Mas foi isso, eu estou me sentindo bem, inclusive eu estou me sentindo muito melhor do que quando comecei. Tava meio estranho, finalzinho de tarde, o início, até por isso, como eu já estava em casa, até por isso que eu já me recolhi e comecei a fazer a preparação, né? Mas estou me sentindo muito bem agora. Então é isso, agradeço a todos pela noite, pelo trabalho e uma ótima semana. Um abraço. Obrigado, Gê. Uma boa semana para você. As melhores energias sempre conosco aqui trabalhando. A Andreia, sua vez, André. Oi, boa noite. Boa Eu noite. só falar, tá? Ok? Percebi o campo bem tranquilo, mas hoje o vizinho do lado, ele ficou martelando. Daí a parede, daí eu tive muita dificuldade de me concentrar. E ele martelou a procinha inteira. Às vezes ele parava, depois ele continuava. E no pilar foi sem percepção, porque por causa desse barulho. Bom, aí eu pulei, peraí. Na fase 2 eu aplicando na Mi, minhas mãos pulsaram um pouquinho, recebendo, da cintura para baixo, minha, deu um pouquinho de tremor. Aí do pilar eu já falei, né? Na OFX, eu vi assim no ar uma bola de energia e ela era cintilante, ela era bonita. Aí depois eu vi umas pessoas rindo e depois eu vi umas gavetas. Sabe aquelas gavetinhas que tem alguma coisa dentro que eles fazem experiência? Eu vi uma sala cheia dessas gavetas, mas não sei dizer o que havia dentro de cada gavetinha, mas eu vi. Na central de energia, eu vi um paralocal com uma árvore esquisita. Ela tinha a raiz embaixo, o tronco, e depois ela tinha a raiz em cima também. E ela estava grudada na terra e então ela fazia um túnel de árvore. As duas raízes embaixo e o tronco virado assim, curvado, como se fosse um túnel. E também eu vi uns, eles pareciam uns duendes, eles eram pequenininhos. E depois eu vi uma estrada embaixo de um túnel, na Central da Verdade, porque aí eu acostumei um pouco com o barulho da batida que o vizinho estava dando no quarto, então deu para mim pegar umas coisas. Na Central da Verdade, eu vi duas concierges, um olhando para a cara do outro e se estranhando, só que eles eram idênticos, eles eram gêmeos, só que eles não se reconheciam, pareciam que um estava olhando no espelho a própria pessoa, mas não era gêmeos idênticos e um olhando para o outro assim, mas não se reconheciam. Em uma das fases, que agora eu não lembro qual, meu amparador falou: vamos lá? Eu falei sim.
Daí primeiro eu vi um corredor de uma cadeia e um homem assustado, assim, com o olho arregalado nesse corredor. Aí depois eu fui mais para frente e vi um homem com sim, ele estava possuído e tinha do lado dele uma consciência sugando toda a energia dele e fazendo com que ele tivesse crises de surto. Ele berrava e não deixava os outros presos dormir. Daí eu olhei para o meu amparador e ele falou, vai lá. Daí eu pensei assim, se chegou para mim, então vamos lá, né? Daí eu fui lá, conversei com essa concierge, eu falei assim para ele se colocar no lugar desse homem aí. Que aí eu falei assim, e se fosse você no lugar dele? Você ia gostar? Daí ele falou assim, eu já morri mesmo. Daí eu falei assim, mas você vai voltar a viver de novo. E ele falou assim para mim, não se intrometa. Daí eu falei assim para eu falei eu falei para ele, olha para você. Daí nisso os amparadores, eu não sei se era espelho. Eles colocaram uma coisa na frente para essa consciência olhar para ele mesmo. E aí o homem olhou e falou que não era ele que estava que ele estava vendo. E ele viu também que ele tinha umas feridas abertas, sabe? Daí eu falei, ao invés de você ficar prejudicando esse homem, por que que você não cuida de você? Eu falei. Daí ele falou assim, é, nisso, daí falaram assim, que ele ia ser afastado desse homem. E daí ele pegou, meio bravo, contrariado, falou que não sabia viver sem essa consim. E ele falou que precisava dele. E nisso, os amparadores afastaram essa consciência de perto desse homem e eu escutava ele berrar, não, sabe? Foi isso. E depois foi para a fase 5, eu exteriorizei para todos. E por último, eu vi um homem gigante atrás de uma montanha, só que ele estava de costa, ele era bem grandão. E ele estava com aquela roupa da época dos judeus, sabe? E depois eu fiz uma boa desassim. Boa semana a todos e boa noite. Obrigado, André, pelos relatos. Uma excelente semana para você também. Bom, todos já falaram, então, deixa eu pegar aqui. Ok. Na fase 1, antes, sempre tomo aquele banho para tomar a chuveirada hidromagnética, limpar as energias. Na primeira fase, muita descoincidência, o campo estava leve, tranquilo. Eu vi mulheres conversando, né? E eu vi uma mulher que ela passava de uma sala para outra e ela tinha um problema na perna. Então eu percebi que era um hospital, ela ia pulando. Alguém até perguntou quanto tempo ela aguentava aquilo e tal, e eu me dirigi para aquela sala. Na fase 2, eu estava sem dupla, eu exteriorizei muita energia, senti que ia sair do corpo, descoincidido, muita ectoplasmia. Aí tinha duas mulheres ao meu lado. Uma era minha amparadora, que trabalha comigo na TENEPS, e a gente começou a fazer exercício de energia e eu não lembro se eu saí e tal. Na fase 3 eu foquei muito no pilar energético e passou muito rápido para mim, ao contrário do que a Destela falou. Para mim, passou muito rápido. A fase 4 somente ouvi a frase, o chamado da serenosfera, mas uma sensação de ectoplasmia e descoincidência muito forte o tempo todo. Ouvi o chamado para o bolsão, né? Na minha oficina, para o meu quadrante. Agora estou me sentindo muito bem, muito equilibrado, tá tudo certo, como sempre. O pessoal de Jundiaí, São Paulo, alguém teve mais alguma percepção, lembrança? Diga, Tânia. Eu vou passar para a Silvia, que teve algumas... Joia. Carlos, eu percebi aqui da sincronicidade do tempo, acho que a Virgínia e a Cris Sim, também
disseram, acho que mais gente aí disse sobre, da Tânia também, que o tempo pareceu mais longo, né? E a sincronicidade com a Rosane, né, que viu também rostos ou chineses ou japoneses, e eu vi bastante, não só nas conexões, como no bolsão, né? Alguém Ah, mais viu? Alguém mais? Não, aqui é só isso, Carlos. ok. O pessoal que está remoto, Rosane, Vali, G, Adestela, André, viu mais alguma coisa? Lembrou? Às vezes a gente lembra de mais alguma coisa da experiência. Alguém lembrou? Caso não tenha lembrado, cadê? Vamos fazer aqui a nossa merchandising. Dá um minutinho, pessoal. Vou compartilhar a tela. A Virgínia, vou compartilhar a tela e você já pode falar do curso aqui, ó. Pronto. Resgates extrafísicos. Na quinta-feira, então, a gente tem a última aula do curso Resgates Extrafísicos, onde vai ser apresentado, aprofundado a questão do próprio resgate, características e também falar bastante sobre a dimensão baratrosférica, né? Vai ficar bastante falando sobre esse ambiente, sobre as consciências, vamos dizer assim, na realidade é um aprofundamento da terceira aula, né? Que falou Ok. sobre resgates e agora vai aprofundar a questão da baratrosfera. Ok. Então, pessoal, não percam a aula de quinta-feira, que é a última aula, um aprofundamento da terceira aula, é imperdível. Até lá, uma ótima semana, as melhores energias, sempre um prazer. Ô, Carlos, tem Oi, o diga, CPA no domingo, né? no outro. Ok, Não, é deixa eu... nesse domingo, né? É esse domingo, dia 22. Ah, é 28. Isso. Tá. 28, domingo que CPA vem a gente domingo. tem CPA. Tá já, então. Pessoal, abração. Melhores energias para todos. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.